Boa noite a todos. Vocês estão bem? Com expectativa em Deus? Amém. Deixa eu pegar meu tablet aqui. Então, glória a Deus. Esse mês, nós temos um tema que é, quem sabe? Ele vive. Amém? E o subtema de hoje é a família de Jesus. Então, hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus no que diz respeito a esse tema da família de Jesus. Não me apresentei, vou me apresentar. Meu nome é Cristina Lima. Algumas pessoas aqui talvez ainda não me conheçam ou não saibam o meu nome. Eu sou casada com Elmiton Lima, conhecido como Seu Lima, mãe de Josué e Ana Luísa, avó de Daniel e sogra do pastor Mateus. Então, a minha família está toda cá. Amém? Glória a Deus. Então, semana passada, Laís falou sobre as profecias messiânicas, porque falavam sobre o Messias messiânicas. Amém? E várias profecias na Bíblia que apontam para o nascimento de Jesus. Amém? Então, nós vamos estar falando hoje sobre a família de Jesus. Jesus tinha uma família natural, pai, mãe, irmãos. Jesus tinha irmãos. Depois que Jesus nasceu, Maria, a mãe de Jesus, ela teve outros filhos. Amém? Sendo que o único que foi gerado pelo Espírito Santo foi Jesus. Mas depois ela teve outros filhos. Amém? Então, você pode abrir a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus 12. Vamos. Mateus 12, 46. Amém? Todos encontraram? Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Então, aqui mostra que Jesus tinha outros irmãos. Então, Jesus, ele tinha uma família natural. E como foi que Deus escolheu os pais de Jesus? Como foi que Deus escolheu as pessoas para serem os pais de Jesus? Primeiro, a mãe de Jesus, Maria, uma jovem virgem proveniente de Nazaré, uma pequena vila da periferia do Império Romano, foi escolhida por Deus para trazer ao mundo a pessoa mais esperada de sempre, o Messias prometido, que seria o Salvador dos homens. Ela estava noiva de José. Vamos abrir lá em Mateus 1:18, por favor. Só voltar umas páginas aí. Mateus 1:18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, e essa palavra desposada significa noiva, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém? E quem era José? José, um homem justo, que nasceu em Belém, era carpinteiro de profissão, era descendente de Davi, e a sua família pertencia à tribo de Judá. Ele estava comprometido em se casar com Maria. Então, Jesus, ele nasceu de uma forma natural, através de uma mulher,
natural no que diz sentido ao seu nascimento, mas não a forma pela qual ele foi gerado. Amém? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Só que esse era o plano de Deus. Ele tinha escolhido Maria para ser a mãe de Jesus e José para ser o pai de Jesus. Mas Maria e José até então ainda não sabiam. Amém? Então, lá em Lucas 1:26, é quando Maria... Você pode abrir, por favor, Lucas 1:26. É quando o anjo Gabriel fala com Maria. Lucas 1:26. Diz assim, do 26 ao 45. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Quando o anjo falou com Maria, ela não entendeu, obviamente, né? Porque, primeiro, encontrar um anjo, ver um anjo. Eu nunca vi um anjo, se alguém aí já viu um anjo. E aí o anjo falou com ela o que ia acontecer, e ela, naquele momento, não entendeu, e a palavra de Deus diz que ela
Diz assim: ao ouvir as palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas aí o anjo explica para ela: Maria, não temas. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E explica como vai ser. E no 38, então, disse Maria, eis, eu só quero dizer eis, mas quem tem eis. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, nesse momento, Maria diz sim ao projeto de Deus para a vida dela. Amém? Ela diz sim ao que o anjo estava ali comunicar. No verso 41, pronto, já falei que possuída do Espírito Santo, falava sobre ser cheia do Espírito Santo. E no verso 42, quando Isabel diz assim, bendita és tu entre as mulheres, muitas vezes, a gente, quando ouve falar de Maria, talvez assim, a gente não, digamos, não dá a honra, digamos. Mas Maria foi uma mulher muito, muito importante. Ela era uma serva de Deus. Ela foi a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Isso é uma honra muito grande. Essa mulher é uma mulher muito especial. Amém? Então, nós precisamos, e temos coisas a aprender com ela. Amém? Quando Jesus fez o primeiro milagre dele, que foi a transformação da água em vinho, ela disse aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. Então, era uma mulher que ela estava a contribuir com o ministério de Jesus. Amém? Pronto. Então, aqui, a parte de Maria, estava tudo ok, o anjo já veio, explicou para ela, e ela disse ok. Amém? Agora, o anjo precisava falar com José. Amém? Porque eram 2 jovens e agora ele ia falar com José. Então, você pode abrir sua Bíblia, por favor, lá em Mateus 1:18. Mateus 1, verso 18. Amém? Encontraram? Diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Até o 25. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Então, José estava, quando diz aqui no verso 20, ponderava nestas coisas, José estava planejando, ele pensava nessas coisas. Que coisas? Deixar Maria secretamente. Por quê? Porque ele não queria infamar, ele não queria que as pessoas pensassem mal dela, daquela situação. Amém? Que era ela estar grávida. E aí o anjo explicou para ele, e com José agora também está tudo ok, tudo resolvido. Amém? E o tempo passou, e chegou o tempo de Jesus nascer.
E Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu em? Aonde? Em Belém. Amém? E em Belém, na vigília da noite, havia uns pastores que estavam a tomar conta dos seus rebanhos. Então, lá em Lucas 2:15, você pode abrir, por favor. Diz assim, Lucas 2:15. Só falta eu encontrar. Lucas 2:15, do 15 ao 20. Vai falar de quando os anjos falam com os pastores. E diz, para dizer que nasceu o Salvador. 15. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe foram anunciado. Então, os pastores foram lá, encontraram os pais da criança, encontraram a criança e contaram o que os anjos tinham dito a respeito de quem era aquela criança. Que no verso 11 diz assim: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No verso 19 diz: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E aqui a gente pode aprender alguma coisa com Maria. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, não é para a gente sair por aí falando para todo mundo. Sabe por quê? Porque, primeiro, que nem todo mundo está crendo igual a gente. Nem todo mundo está no mesmo nível de fé que a gente. E Deus falou conosco. Amém? Então, você guarda no coração que no tempo certo, no tempo devido, aquilo vai se manifestar. Amém? Então, a gente aprende aqui uma lição com Maria. Lá no... Pronto, então a gente viu aqui sobre a família natural de Jesus. Só que Jesus, ele tinha também uma família espiritual. Amém? Jesus fazia parte da Trindade. Amém? Então, você pode abrir, por favor, lá em Mateus 3:16. Mateus 3, verso 16 e 17. Então, a família espiritual de Jesus. Todo mundo achou? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então o anjo falou para José e falou para Maria quem era Jesus, quem era aquela criança. Mas aqui é Deus falando: este é o meu filho amado. Amém? Lá em João 1:1, você pode abrir, por favor. Então, nós estamos vendo aqui a família espiritual. Jesus, ele já fazia parte da Trindade. E aqui é um dos textos que eu mais amo. João 1, do 1 ao 14. Diz assim: no princípio era o Verbo. E quando fala de Verbo, está falando de Cristo, está falando de Jesus. Amém? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Aleluia! Então aqui está falando, está falando sobre mim. Está falando sobre nós. Amém? Quando ele diz assim, veio para o que era seu, e os seus não receberam. No verso 12, mas, glória a Deus por esse mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Então é que ele está falando sobre Jesus que se fez carne, Cristo Espírito que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Para nos alcançar. Amém? Lá em João 3,16, diz assim, todo mundo acho que já conhece. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus nasceu, Jesus era esse Filho unigênito. Mas quando Jesus deu a vida dele na cruz, por nós, ele passou a ser o primogênito. Amém? Então, lá em Romanos 8, 29, você pode abrir, por favor. Romanos 8, 29. Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Então, nós somos esses, a imagem do seu Filho. Amém? Nós somos, a palavra cristão significa pequenos cristos. Então, nós somos esses. Amém? Que fomos alcançados. Nós somos, amados, o fruto do penoso trabalho de Jesus. Amém? Então, aqui está falando sobre nós. Amém? O propósito do nascimento de Jesus. Qual o motivo pelo qual Deus teria enviado Jesus à terra? A gente já viu que foi para... deu o Filho dele para resgatar o homem do pecado, para trazer o homem de volta para ele. Lá em Romanos 5, 12, a gente está aqui bem pertinho, Romanos 5, 12, diz assim,
Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No 17 ao 21. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre a todos os homens para a justificação que dá vida. 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que eu avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está falando que pelo pecado de um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, mas que pela vida de Jesus entrou a salvação. Nós fomos salvos, nós fomos resgatados. Amém? Portanto, se pela ofensa de um, por meio de um, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amém? Então, Jesus tinha uma família, teve uma família natural, tem uma família espiritual. Nós somos, Jesus foi o primogênito entre muitos irmãos, e esses muitos irmãos está falando de quem? De nós. Amém? Então, Deus queria restaurar a comunhão dele com os seus filhos. Amém? E esse foi o motivo pelo qual ele deu Jesus para padecer por nós. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que Deus vinha, Gênesis 3:8, que Deus vinha falar com Adão na viração do dia. Então, Deus, ele tinha uma comunhão com Adão. E o que Deus queria restaurar é essa comunhão. Então, Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus quer estar perto de nós. Amém? E nós não estamos, assim, nós não estamos esperando por Deus. Amém? Às vezes a gente acha que a gente está esperando por Deus, mas não. Deus aqui está esperando por nós. Amém? Deus está esperando que a gente tome uma atitude de chegar-se a Ele. Amém? Eu tenho aqui algumas histórias, mas ali o tempo já não dá muito, mas pronto, eu vou contar só uma das... Vou contar duas. É sobre a história de uma criança, acredito que muitos conheçam, é uma criança que estava em um voo e teve uma turbulência muito forte, e a criança estava a brincar, e tinha alguém perto dela que perguntou, mas, ora, não está com medo? E ela disse que não estava, porque o pai dela era o piloto. Amém? Então, essa criança, ela sabia quem era o pai dela. Então, ela estava tranquila. Então, nós precisamos, amados, ser como essa criança. Ter essa segurança de saber quem é o nosso pai. E que o nosso pai está no controle da nossa vida, que o nosso Pai está a cuidar de nós. Mas existe, hoje em dia a gente ouve, eu pelo menos ouço muito as pessoas dizerem assim, olha, Deus está no controle, se preocupa não que Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Deus está no controle da vida daqueles que entregaram o controle da sua vida a Ele. Amém? Então isso não é uma frase feita, isso não é para todo mundo. Amém?
Então, não importa a situação que você esteja a enfrentar, quais são as mentiras que o diabo tem soprado no seu ouvido, diga para ele: o meu Pai está no controle da minha vida, o meu Pai já conquistou tudo o que eu preciso na cruz para mim. Amém? Então, fica bem, fica tranquilo, é só chamar o seu Pai. Amém? Ele nunca nos deixa, Ele não nos abandona. Lá em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Mesmo que eu não sinta, eu não preciso sentir. Amém? Mesmo que eu não sinta que Ele está perto, eu não preciso sentir. Eu não preciso ter a minha vida baseada em sentimentos. Eu preciso crer. Porque os sentimentos, eles estão agora, daqui a pouco a gente sai ali fora e já não está mais. Amém? Então, os sentimentos, uma hora eles estão, e é assim como uma onda. Tá bem? Mas a fé, ela é a certeza. Então, o que eu preciso crer, que sentindo ou não sentindo, eu fico com o que a palavra me diz. Que Ele está comigo e que Ele está a cuidar de mim. Amém? Então, você pode abrir sua Bíblia, por favor, lá em Romanos 8:31. Meu Deus, a hora voa. Jesus. Romanos 8:31 e 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, 31, eu estou lendo 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O verso 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Aqui está falando da gente dizer alguma coisa. Da vista de quais coisas? À vista de qualquer situação que nós estejamos a passar. Amém? Aqui está falando de nós dizermos. Nós precisamos falar. Nós precisamos abrir a nossa boca. E eu vou falar o quê? Eu vou falar o que a palavra de Deus diz. Amém? Eu lembro de uma história que o pastor Márcio conta sobre, acho que foi uma ministração de Sâmia, que ele fala que para a gente falar que o que o diabo diz para a gente não pode ficar sem resposta. Amém? Então, se ele fala uma coisa, a gente tem que falar outra, falando a palavra. Até porque quando Jesus foi tentado, foi assim que Jesus venceu o diabo. Amém? Então, o diabo disse uma coisa, Jesus não ficou... será que é mesmo? Não. Jesus, ele rebateu com a palavra. Amém? Então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Jesus, vamos correr aqui. Esse meu tablet não está me ajudando muito. Mas pronto. Então, vamos buscar o Senhor, vamos buscar na sua palavra, vamos buscar ter comunhão com Ele, porque o sacrifício de Jesus naquela cruz foi para isso. Amém? Nós fomos conquistados por um alto preço. Jesus pagou um alto preço para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Amém? Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então, Deus tem um propósito em nos alcançar. Amém? Então, qual é o nosso propósito no que diz respeito ao reino de Deus? O que nos move? O que te move? E eu vou quase encerrar com uma história aqui. Em 2019, foi a primeira vez que nós viemos a Portugal. E nós compramos uma passagem, que era uma passagem assim, o mais barato que a gente encontrou, que a gente podia pagar. Pronto. E essa passagem era o que a gente chama no Nordeste de pinga-pinga.
Vou explicar o que é isso. Se você for numa viagem de autocarro, de pinga-pinga, se balançar uma árvore, o ônibus para descer alguém. Tá certo? Então, é tipo isso. Então, nós saímos de Sergipe, fomos para Pernambuco, de Pernambuco para Fortaleza, de Fortaleza, Amsterdã, de Amsterdã, Lisboa, Lisboa, Porto. Amém? Então, só que eu nunca fui assim, nunca gostei muito de viajar de avião. Mas, pronto, vamos. E quando, digamos assim, na segunda paragem, que foi Fortaleza, saímos Aracaju, Recife, Fortaleza. Quando chegou em Fortaleza, eu já estava nauseada, tive que tomar remédio, mas está tudo certo. De uma cidade para outra, era uns 45 minutos, 1 hora. Agora, Fortaleza, Amsterdã, 11 horas. Jesus, pense na bênção. 11 horas. E pronto. E pronto, a gente veio. E quando eu pensar, eu contando as horas, parece que a hora não passava. E quanto mais eu olhava a hora, Jesus. E aí, mas aconteceu uma coisa que foi, quando eu fechava os olhos e eu pensava no motivo pelo qual eu estava vindo, que eu pensava em encontrar a minha filha, tinha 3 meses que ela tinha casado. 3 meses. Eu digo a você, irmão, podia ser 11, 12, 13, 20 horas, não importava. Amém? Então, por quê? Porque isso era o que me movia. O que me movia era ver a minha filha. E quando isso não importava, digamos assim, o que ia acontecer para eu encontrá-la. Digamos, não vou dizer sacrifício, mas assim, quanto esforço eu precisasse fazer para isso. Amém? E o que aconteceu, eu não precisei chegar no porto para encontrá-la, porque ela foi encontrar conosco em Amsterdã. Amém? Glória a Deus. Então, lá já ficou tudo resolvido. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é, o que te move quando a gente fala de reino de Deus? Nós estamos a chegar ao final de um ano, o ano ainda não acabou. Mas o que eu quero dizer para você é que se envolva com o reino de Deus. Nós fazemos parte de algo muito, muito grande, de algo maior do que nós mesmos, de algo que talvez, naturalmente falando, a gente nem tenha uma ideia do quão grande é o reino que nós fazemos parte. Então, se você não se envolveu em 2024, está tudo certo. 2025 está a chegar. 2025 vai passar com você se envolvendo ou você não se envolvendo. Amém? Então, eu te dou um conselho, se envolve. Amém? Se envolve, entrega a sua vida ao serviço do Senhor mesmo. Entrega a sua vida, deixa a sua vida se gastar mesmo na obra do Senhor. Amém? Eu vou pedir para o grupo de música vir, por favor. E eu vou encerrar com esse versículo aqui, que está lá em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou ler de novo, amém? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Isso é muito sério. Então, nós precisamos levar a sério. Levar a sério o sacrifício que Jesus fez na cruz. Amém?
Porque foi um alto preço que Ele pagou, amado, por mim e por você. Amém? Então, era essa a palavra. E o tema é porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém?